Hey guys! Hoje a gente vai fazer mais um vídeo de React e hoje reagindo a entrevistas em inglês. Eu separei aqui então pra gente reagir a algumas entrevistas clássicas e bem caricatas de pessoas de lugares diferentes do mundo falando inglês. Todos eles são nativos, mas cada um de algum país diferente e especialmente essas pessoas são de lugares bem diferentes, bem específicos. Alguns deles são mais do interior do país, então o sotaque ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Vamos começar então com o vídeo do Frostbit. Esse aqui é muito conhecido, famoso por ele falar Frostbit de uma maneira muito engraçada. These new shocks that I got as well. You see, I had to turn the hill just up to my. What do I say? I had to turn the hill up to my foot there just so the. Não dá pra entender nada. You don't mind walking to school in the snow, are you used to up this part of the walking to. O entrevistador pergunta, né, se ele não se preocupa, se ele não tá preocupado em ir caminhando nessa neve, nesse frio, né? Well, are you used to the snow up this part of the world? Well, be a good wee bit of snow, you know, there a while bit of. Engraçado de perceber que ele fala puxa bastante o L, né? E ele fala neve, snow. Ele puxa o S ali com som de sh. Snow, you know, there. É bem característico da Irlanda do Norte, da onde ele é. E ele falando que ele tá acostumado ali com a neve em Derry. Derry que eu já fui, sabia? É, já fui lá. Bit of snow there, when a Christmas ago there. Oh no. O oh no dele é interessante de perceber que ele fala I know. Oh no. But it's not a great day though, right enough. It's sort of a day. Ele fala it's not a great day. Ele não fala great day. Ele não fecha ali o som, né, da vogal. Oh God, you wouldn't get along getting the ankles frostbite off you. E a parte mais clássica, então, mais característica dessa entrevista, ele fala wouldn't be long until you getting your ankles frostbite. Então, frostbite, isso aqui é interessante, que em português não existe essa expressão, porque para nós não é tão comum, né? O inverno, o frio muito rigoroso, mas frostbite, e daí na estrutura que ele usou, get frostbite, quando congela a ponta dos dedos, quando congela alguma parte do corpo e parece aquele tipo de queimadura, eles chamam de frostbite, mordida pelo gelo, mordida de gelo. E daí ele fala aqui que até não demora muito até ficar com esse frostbite nos tornozelos. Agora, nós vamos falar sobre uma entrevista muito clássica também, de um cara da Austrália, e o sotaque dele é muito diferente, muito específico e é muito australiano. E só para contextualizar, eles estão entrevistando ele porque teve um assalto na loja do lado da casa dele e ele interveio e ele falou com um assaltante lá e tal, e daí ele conta toda a história, mais ou menos isso. Oh, well, it's really quite funny. I was in bed sleeping at... What happened? Aquela pergunta, e daí ele fala it's quite funny. Quite, bem comum no inglês britânico e australiano, para dizer muito, né, para dar ênfase. I was in bed sleeping, mas daí agora eu vou deixar vocês entenderem o contexto. At 2 o'clock this morning, my wife comes in and says, "Oh, the shop's been, someone ran into the shop." And I said, "Oh, what?" So I jumped out of bed and all I had was my undies on and I've walked... I jumped off me bed. Daí ele fala, I had just me undies on. Me undies. Ele fala muitas vezes me, querendo dizer my. É bem comum, assim, dessa maneira mais informal de falar my. Eles falam me. E undies é uma maneira informal também de falar underwear, que são as roupas de baixo. Então, I had only me undies on. Eu só tava de cueca. Walked out the front and I've seen e percebe que ele faz esse walk the front of the bed, ele faz esse que seria esse and, e
quando a gente tá contando uma história, falando alguma coisa, a gente faz assim, e como se estivesse pensando, né? Então esse é o som que é muito comum deles fazerem. The car smashed and I seen the bloke walking back to the car, and so I've walked outside and I said, "Oh, what are you doing, mate? Like, you can't be leaving the scene." And he goes, "Don't be a hero, mate." And I said, "I'm not trying to be a hero, but the police are coming." Vocês vão perceber também que ele fala muitas vezes mate. Mate. Ele puxa mais para um might, né? Mas é mate, que significa cara, mano, que é muito utilizado na Austrália, né? Eles usam muito esse mate. So I did scoot up the road and I just said, "Nah, it's not going on like that, mate." So I jumped in my car and I started chasing him up the road and then he went... I jumped in my car. I jumped in my car. I jumped into my car, né? Jumped in my car. Down a side street and then the police were coming and I flashed them and sent them off in the direction of him. But mate, all I had was me jocks on. I was chasing him up the street and I'm just like, mate, like... Cause you told... Mate! Falou que tava perseguindo o cara de carro, tava só de cueca e falou, mate! Mate! No, well, me mate's mum's had this shop for like 40 odd years. My mate's mom, a mãe do meu amigo, had this shop for 40 odd years. É bem comum usar esse tipo 40 odd pra falar 40 e tantos. 40 e vários anos. And, look at it. Look at it. Whoa. It's a mess, isn't it? Beyond a mess. Oh, like... Engraçado que eles falam mess, parece que eles estão falando miss. It's a mess. It's a mess. Words can't explain how it is, mate. Like... Now, Daniel, you managed to put some pants on in the meantime. Yeah, You managed to put some pants on. Conseguiu colocar umas calças nesse meio tempo. Do you feel like a hero? Not really. It's just something you got to do for the community, mate. Do you feel like a hero? Sente um herói, né? E daí ele vai usar muitas vezes a palavra mate agora. You look after your mates and your mates will always look after you. You look after your mate and your mate will look after you. Look after, no sentido de cuidar. Então, you look after your mates. Tu cuida dos teus amigos, da galera ali, da comunidade. And your mates look after you. E os teus amigos vão cuidar de ti. Então, tu cuida deles, eles cuidam de ti. There you go. Good attitude. There you go, guys. Daniel, quite the Australian hero here this morning. As for the owners of the fish and chip shop, well, they are insured, but there is a big mess to clean up this morning. Observação interessante, então. Eu acredito que para vocês também fica muito mais fácil, muito mais tranquilo entender a repórter falando do que o entrevistado. Porque ela, por ser repórter, ela procura falar um inglês mais padrão. Ela tem o sotaque australiano, dá para perceber em alguns detalhes. Normalmente nos programas de notícia, né, nos jornais, eles buscam falar esse inglês mais padrão, né, o que a gente chama de sotaque neutro. Que nenhum sotaque é neutro, né, isso é praticamente impossível, mas eles buscam atenuar todas essas especificidades dos sotaques. Né, gato? Qual é o teu sotaque, gato? E agora, por último, nós vamos falar sobre uma conversa num cenário político entre dois parlamentares escoceses. Então, o primeiro vídeo do Frostbit era um cara do interior da Irlanda do Norte. Depois, o outro entrevistado ali era um australiano. E agora a gente vai ver um escocês falando com um sotaque bem carregado. Can I ask the honourable gentleman what work is being done to make sure that this place is more accessible? What is being done to make sure that this place is more accessible? O que está sendo feito para garantir que esse lugar é mais acessível? Particularly for some of our colleagues who have a disability. Não entendi ali aquela parte no meio. Alguma coisa, colleagues who have a disability. Relacionada ali aos colegas que têm alguma deficiência. Here. I'm sorry, it must be something to do with my Antipodean background. Could you please repeat the question because I didn't follow it? Could you please repeat the question because I didn't follow it? Por favor, repita a pergunta porque eu não entendi. O cara que é do mesmo lugar que ele, do mesmo, né, do mesmo país, do mesmo idioma nativo, não conseguiu entender o que ele falou. Pediu para ele repetir. Ele vai falar de novo. Well, very popular today. I'm saying that a number of parliamentary colleagues A number of parliamentary colleagues, um número de colegas parlamentares who have disabilities do find it quite difficult who have a disabilities do find it quite difficult, que têm alguma deficiência, acham realmente difícil getting around certain parts of the state. Given that we're doing this refurbishment, acessar algumas partes da cidade, access some parts of the city. what can be done to make sure that those with a disability What can be done to make sure those
with a disability, o que pode ser feito para garantir para aqueles que têm alguma deficiência, Are able to move around more freely. to move around more freely, que possam se movimentar mais livremente. I'm really sorry. Please, could you do it very slowly in an intimidating English? Thank you. Por favor, fala mais devagar, porque ele não está entendendo. O sotaque desse parlamentar aqui é realmente muito carregado. Disabilities, ele fala disabilities. To move freely, que é freely, ele fala freely. Around more freely. Just give any old answer. I think the answer might be helped if you can reply in writing when you read writing. Right, Chris? Thank you, Mr. Deputy Speaker. I'll try it on the first go. Can I, because I'm Welsh, so God help him. Por que eu entendi? Porque eu assisti várias vezes esse vídeo e pausando. Então, nem mesmo o colega dele parlamentar, que é nativo do inglês, conseguiu entender o sotaque dele. E eu já quero pegar esse gancho para falar uma coisa muito importante para vocês. A gente vê por aí, muito comum na internet, a gente vê as pessoas trazendo esses sotaques muito específicos de lugares diferentes, do interior de algum país, que a pessoa tem ali um sotaque de diversas influências, que realmente torna muito mais difícil pra gente que estuda inglês como segunda língua. E as pessoas acham que só depois que você entender esse sotaque específico é que você realmente sabe inglês. E isso não é verdade. A gente treina um sotaque específico quando a gente aprende um idioma. É muito comum no Brasil a gente treinar o sotaque norte-americano. Então esse normalmente é o mais fácil para nós. Mas dependendo do sotaque que você treinar, você vai aprender mais sobre aquele sotaque. Então imagina, você treinou a vida inteira o sotaque norte-americano e conversa com alguém da Austrália, do interior da Nova Zelândia, pessoa do extremo norte da Escócia. O sotaque é muito diferente, muito diferente. É a mesma coisa que acontece quando uma pessoa do interior do Pará vai conversar com alguém do interior do Mato Grosso. Minha irmã deu o piloto pro doido do meu namorado, esse pequeno. E repara, não jura da beira que ele parou com medo de ser bater, não foi, mano? Que vamos, né, então, ó. Fiz piada dirigida, né? Botemos pra dirigir também, se aprende, se escolhe, né? A comunicação ali, mesmo os dois falando português, não é a mesma coisa. Ou quando alguém de São Paulo conversa com alguém de Portugal, é diferente. E não é porque essas diferenças existem que você deve conhecer todas elas no inglês para achar que você realmente sabe inglês. Mas como a gente está mais acostumado com o inglês norte-americano, que também é normalmente o que a gente aprende na escola, a gente pode começar aprendendo sobre esse sotaque de uma forma mais generalista, mais global, pegando regrinhas e gramática. Mas depois disso, é importante sim você dar uma olhada no sotaque do lugar para qual você vai viajar, porque pode acontecer que o lugar lá a pessoa vai ter sotaque muito diferente, palavras, termos diferentes, então é interessante dar uma procurada, procurar no YouTube também, vídeos das pessoas falando com esse sotaque. Onde é que o cara mija aqui? Que eu tô mijando. What? Onde é Brestro? What the light? What? Tu tem carteira? Carteira? ID? Visa? Visa? De motorista? My driver's license? Yes. Drive. Yes, I have my driver's license. Ah, yes. Mim não fala inglês, mas entende você falando inglês. Right. E um lugar que você pode encontrar esse inglês mais generalista, mais global, voltado para viagens, é no meu curso Go On Inglês Prático para Viagens Internacionais. Lá você encontra videoaulas com conteúdos práticos e descomplicados, com palavras e frases que você realmente vai utilizar na sua viagem, em diferentes contextos, como no aeroporto, no hotel, restaurante. Então acesse o site teachercandido.com.br ou através do QR Code que está aparecendo aqui na tela para saber mais. Deixa o like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também quer aprender mais sobre sotaques diferentes em inglês. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye.